Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula de seno da soma, que é uma das partes mais simples da trigonometria. Espero conseguir ajudar vocês a entender melhor a matéria. Então, vamos para as fórmulas e para os exemplos. Então, eu vou começar a aula falando para vocês sobre o seno da soma. Sempre que você precisar calcular o seno de um número que pode ser escrito como a soma de outros dois, você vai usar essa fórmula, que é seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. Inclusive, tem esse macete que lembra a canção do Exílio, que é: minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então é um macete mesmo, só para ajudar a lembrar da fórmula. Mas agora a gente precisa entender quando que a gente vai usar essa soma de arcos, de ângulos. Quando eu preciso calcular o seno de um número que não se trata dos ângulos notáveis, mas que pode ser escrito como a soma ou a diferença de ângulos notáveis, a gente vai usar essa fórmula. Por exemplo, se eu preciso calcular o seno de 105, certo? Tendo em mãos a tabela dos ângulos notáveis, eu sei que 105 pode ser escrito como 60 mais 45. Então é aí que eu vou usar a minha fórmula, porque eu sei que o seno de 105 é igual ao seno de 60 mais 45, que são dois ângulos notáveis. Então agora eu só preciso usar a minha fórmula. Então isso aqui vai ficar igual: minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, que é o seno de 60, vezes o cosseno de B, que é o cosseno de 45 graus. Como se trata de uma soma, no caso do seno, eu vou manter o sinal e vou continuar somando. Passando para a segunda parte agora. Seno B, cosseno A. Então vai ser o seno de 45 graus vezes o cosseno de 60 graus. Então, seno A, cosseno B, cosseno A. Então agora, como são dois ângulos notáveis, que eu preciso, inclusive, saber dos valores, preciso decorar, eu só preciso substituir. Mas como eu estou com a tabela em mãos, a gente vai usar ela. O seno de 60, eu sei que é raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 45, que eu sei que é raiz de 2 sobre 2, conservo, mais o seno de 45, que também é raiz de 2, sobre 2, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então agora eu só preciso resolver essa multiplicação e soma para eu achar o valor do seno de 105. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, eu multiplico a parte de cima e a parte de baixo. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6 sobre 2 vezes 2, que é 4. Mais raiz de 2 vezes 1, que é raiz de 2, 2 vezes 2, que é 4. Isso pode ser escrito como raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, que é o valor do seno de 105 graus. Dando continuidade à explicação, agora a gente vai calcular o valor do seno de 285 graus. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade porque 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, nenhuma soma que a gente fizer 2 a 2 vai resultar em 285 graus. Por isso que a gente tem que achar o representante de 285 graus que está no primeiro quadrante. Por isso que eu trouxe o círculo trigonométrico para vocês acompanharem o que eu estou querendo dizer. Se aqui eu tenho 270, 285 graus vai estar mais ou menos aqui, que é 270 mais 15 graus.
Quando eu vou para o primeiro quadrante, quando eu espelho isso para o primeiro quadrante, eu vou chegar nesse ângulo aqui. Como que eu vou saber qual que é o valor desse ângulo? 285 graus equidista de 270, 15 graus. Então, esse ângulo também vai equidistar de 90, 15 graus. Ou seja, 90 menos 15 graus, eu vou ter que o representante de 285 graus no primeiro quadrante é 75 graus. Então, eles vão ter o mesmo valor de seno. Só que a gente tem que se atentar que no primeiro quadrante, o seno é positivo, mas no quarto quadrante, o seno é negativo, porque o seno está no eixo Y. Então, no primeiro e segundo quadrante ele é positivo, no terceiro e no quarto ele é negativo. Então, eles vão ter o mesmo valor, só que o seno de 285 graus vai ser igual ao seno de 75 graus, porém, com valor negativo. Agora ficou fácil porque 75 graus pode ser escrito como a soma de dois ângulos notáveis, que no caso, seno de 75 graus é igual ao seno de 30 graus mais 45 graus. E agora é só a gente usar a fórmula que a gente acabou de aprender. Então, seno de 75 graus vai ser igual a seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E agora, como a gente tem a tabela trigonométrica, a gente vai só substituir os valores. Seno de 30 é meio, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Resolvendo isso, fica raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Isso é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, esse é o valor do seno de 75 graus. Como eu disse, os valores de 285 e 75 são iguais, os valores dos senos deles. Só que o seno de 285 vai ser igual ao valor de seno de 75 graus, porém com valor negativo. Então, o seno de 285 graus vai ser igual a esse valor, porém negativo, que vai ser menos raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Esse é o nosso valor do seno de 285 graus. Então, pessoal, essa foi a aula que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender melhor a matéria com a minha ajuda. Se não, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me encontro à disposição. Boa noite.